Boa noite a todos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas 11, versículo 1, e somente a parte A do versículo 2. De uma feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Nós podemos falar do nosso tempo. Então, se temos que falar de um tempo, temos que falar desse tempo ao qual nós estamos vivendo. E o tempo ao qual nós estamos vivendo é um tempo imediatista. É um tempo onde as coisas são para ontem. É um tempo onde as pessoas querem soluções rápidas. É um tempo, meus irmãos, conflituoso mesmo, seja no nosso coração, seja na nossa vida. Tempo de que as questões que nós desejamos, seja nosso prazer, nossa satisfação ou solução, com coisas urgentes da nossa vida, nós queremos para ontem. Então, de fato mesmo, nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo onde as almas querem solução, e solução rápida para as coisas da vida. Seja elas seus desejos e prazeres, ou sejam elas as outras circunstâncias da vida. Estamos vivendo esse tempo. Questões da nossa mente, nosso coração. Um tempo aonde as pessoas elas querem ir no médico, mas elas querem ir no doutor, e o doutor já dá uma receita, e a receita já soluciona todos os problemas que ela tem. E isso também se implica dentro da Igreja de Jesus Cristo, da Palavra de Deus. As almas, elas vão cometendo erros, e vão se enfiando em buracos e mais buracos. Quando chega na casa de Deus, aí a pessoa quer solução do problema dela, assim, instantaneamente. Como se fosse um passe de mágica. E o que estamos observando, não somente no nosso tempo, mas também no tempo de Jesus, é que a busca é só por solução de problema. A busca não é para servir a Deus. A busca não é para honrar a Deus. A busca não é para tomar a cruz e seguir o caminho com Cristo. Não, a busca é uma busca imediata pelas soluções dos problemas. E aí você pode ligar sua televisão. Pode vir aqui que nós vamos resolver o seu problema de dinheiro. Seu problema é dinheiro? Então vai ter um lugar para resolver o seu problema de dinheiro. Seu problema é de saúde? Vai ter um lugar específico para resolver o seu problema de saúde. Seu problema é amoroso? Vamos resolver o seu problema amoroso. Mas quando Jesus, indagado aqui pelo discípulo, a respeito da oração, Senhor, nos ensina a orar. Então Jesus, ao ensinar a orar, ele também dá a resposta que os corações precisam. Ele dá a resposta àquilo que são as coisas urgentes da nossa vida. Pai, santificado
seja o teu nome. E quando nós ouvimos essa palavra de Jesus, santificado seja o teu nome. E aí a pessoa pode dizer assim, mas é só isso? Só santificado seja o teu nome, resolve todas as coisas da minha vida, põe no lugar tudo que está fora. Sim! Quando nós lemos nas Escrituras, porque pela graça sois salvos, é por isso que eu sou salvo, só por isso? Sim! Mas eu não tenho que fazer mais nada, eu não tenho que ser um cara que dorme de roupa, que não corta o cabelo, que não faz isso, que não faz aquilo, não! E quando Jesus nos dá a resposta imediata, da solução para a nossa vida, para colocar todas as coisas em ordem, para colocar todas as coisas no lugar. Pai, santificado seja o teu nome, Pai. Mas nós temos essa pergunta dentro do nosso coração. Mas é só isso? É, só isso. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Vai lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. A Síria era uma das potências mundiais nesse tempo. Só que tinha um problema. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém doente. Um homem com uma doença incurável no seu tempo. Um homem condenado à morte. Separação da sua família, não podia mais chegar perto de sua esposa, não poderia mais ter o abraço de seus filhos, não poderia mais sentir o afego da mão, uma mão, alguém ali lhe cumprimentando, um abraço, e isso não tinha mais na vida de Naamã. E apesar de toda a sua posição, apesar de todos os recursos que Naamã ele tinha, ainda assim, sua doença era uma doença terminal. Mas no dia em que trouxeram alguns lá de Israel, trouxeram uma menina para trabalhar na casa dele. E essa menina olhou para a esposa dele e disse, olha, se ele fosse lá em Israel, lá tem Deus. Lá tem Deus? É, lá tem Deus. E ele seria curado. Curado? É, curado. Ah, essa notícia chegou aos ouvidos do rei. O rei imediatamente escreveu cartas para o rei de Israel, que lhe devia obediência. Vou mandar um rapaz aí, gosto muito dele, cura ele. O rei de Israel rasgou as vestes, ficou todo preocupado. A Síria está buscando um motivo para nos destruir. Então Naamã, ele foi com a sua comitiva para ver o profeta, ser curado, para receber essa bênção de Deus. Versículo 9 do capítulo 5. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. O profeta Eliseu mandou o mensageiro, vai lá e fala com esse homem, fala para ele lá no Jordão, lavar-se 7 vezes, e ele vai ficar curado. Só isso? Rapaz, eu saí lá da Síria, eu estou doente, rapaz, eu estou morrendo. E você vem com essa falácia para mim, que é para mim nesse rio sujo aí, tem rios lá na minha terra muito melhores do que esse.
O grande problema nosso é que quando Deus nos dá uma resposta simples para todas as questões da nossa vida, o grande ponto de interrogação da nossa vida é: só isso? É só isso que eu tenho que fazer? Não, não é possível, eu tenho que fazer mais coisa. Eu tenho que vir 7 sexta-feira, meia-noite, numa encruzilhada. Eu tenho que vir aqui trazer dinheiro 7 quinta-feira. Eu tenho que vir aqui pegar uma rosa 10 quarta-feira. É isso. É isso que as almas querem ouvir. Não, eu fui lá na igreja e o pastor falou que eu tenho que construir uma cruz e andar daqui em Marília com essa cruz para que eu possa ser abençoado. Mas se o pastor pregar, é isso. Pai, santificado seja o teu nome, põe em lugar e tudo no lugar. Põe tudo em ordem. Uma pequena palavra de Jesus. O profeta disse: olha, vai lá, mandou o servo, nem quis falar com o homem. Hoje, se é uma pessoa importante, fecha até a igreja para receber a pessoa. Hoje não vai ter culto, pastor? Não, hoje não vai receber uma pessoa importante aqui, vocês não são importantes, não vai fechar a igreja, eu vou receber só ele. O profeta nem quis falar com ele, irmão. Está vendo a diferença do que é um profeta de Deus? Porque esse povo que está espalhado por aí, ele mandou só dizer para ele: vai lá 7 vezes. Pronto, acabou. Faz isso. Muito fácil, né? Versículo de número 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. O Naamã pensou que ele ia fazer um circo, ele ia fazer um show para curar a lepra dele. Está vendo como é que Deus é, irmão? Deus não é nada disso que se apresentam por aí. Pai, santificado seja o teu nome. Simples assim. Versículo de número 12. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, versículo 13. Se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Mas parece que a gente gosta de coisa mais difícil. Parece que a gente quer carregar a cruz. Parece que a gente quer fazer uma cruz de madeira e carregar daqui, lá em Ourinhos, em Dracena, na divisa do Mato Grosso. A gente quer pegar daqui, entrar na Castelo Branco e chegar lá em São Paulo. Pagar uma penitência, fazer não sei quantas quartas, quantas quintas, quantas sextas. Vamos orar em cima da roupa. Vamos levar para casa o que preciso for para que seja tirado de lá todo o mal olhado e o mal agouro que tem lá. Parece que a gente está buscando essas coisas. E não a simples palavra de Deus. Pai, santificado seja o teu nome. Aí o empregado lá, o servo, falou assim: Senhor, se ele te pedisse uma coisa tão difícil, o senhor não ia fazer? Versículo 14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. A sua carne se tornou como a carne de uma criança. Ficou limpo. Certo? O problema é que nós queremos soluções, mas nunca as de Deus. Nós queremos soluções criadas pelos homens. Nós queremos fazer parte da questão. Nós queremos fazer parte do show, da obra,
É por isso que as pessoas gostam de ir em lugares onde as coisas são difíceis de fazer. Aonde a bolsinha do dinheiro passa 3 vezes na hora do culto. Aonde você é chamado a ser fiel a Deus lá na hora. Vamos ver se você tem fidelidade aí. Parece que o gosto é esse. E parece que nós estamos trabalhando essas coisas no nosso coração. Nós queremos soluções, mas não as de Deus para a nossa vida. E quando aparece uma solução assim, salvação é pela graça, só isso? Pai, santificado seja o teu nome, só isso? Eu não tenho que andar de joelhos? Jesus, ao ensinar a orar, vocês vão orar e vão dizer: Pai, santificado seja o teu nome. Porque a oração que Jesus ensina, e a oração que a palavra de Deus nos ensina, ela não coloca Deus finalmente nas nossas mãos. A oração que Jesus ensina coloca as nossas vidas nas mãos de Deus. Finalmente, as soluções que eu estou buscando, procurando, não serão resolvidas a partir do momento que eu fizer uma oração muito forte, que eu coloque Deus na palma da minha mão, e Deus finalmente faça o que eu quero. A oração que Jesus ensina é para que finalmente as nossas vidas sejam colocadas nas mãos do Pai. Para que toda a vontade do Pai se estabeleça sobre a nossa vida. Você quer solução? Então, quando você for orar, Pai, santifica o teu nome na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo, da minha esposa. Santifica o teu nome na vida dos nossos entes queridos, das pessoas que estão à nossa volta. E você vai começar a ver Deus colocar as coisas no seu devido lugar. Enquanto nós tentarmos orar para que finalmente Deus fique nas nossas mãos, isso não funciona. Quando você orar para que você fique nas mãos de Deus, aí sim. Lucas capítulo 7, versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de entrares em minha casa. Oração que nos coloca na mão de Deus e não Deus finalmente na nossa mão. Ele envia judeus. Ele não se sente digno nem de falar com Jesus. Ele enviou os judeus religiosos e eles disseram para Jesus: Ele é amigo do nosso povo, ele edificou uma sinagoga, ele é digno que o Senhor vá na casa dele. E pense bem,
que para um judeu entrar na casa de um estrangeiro, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, em Atos dos Apóstolos 10, ele falou para o Cornélio: você sabe que eu nem poderia estar aqui, né? Os religiosos disseram para Jesus: ele é digno que o senhor vá lá. Chegou no meio do caminho, ele enviou alguns amigos: Senhor, não se incomodes, eu não sou digno que o senhor vá na minha casa. Oração que coloca a nossa vida nas mãos de Deus e não Deus nas nossas mãos. Versículo de número 7. Por isso mesmo eu não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. É quando a vida é colocada nas mãos de Deus. Pai, santificado seja o teu nome. É quando as nossas orações não são para colocar Deus contra a parede. É quando as nossas orações não são para sequestrar o ser de Deus a nosso favor. É quando a nossa oração nos coloca nas mãos de Deus e nós chegamos diante desse Deus Todo-Poderoso e falamos com Ele: eu não sou digno, Senhor, mas eu peço que por uma palavra do Senhor, o Senhor possa, e creio que o meu rapaz, o meu servo, ele vai ser curado. Então, de fato, meus irmãos, o que transforma a nossa vida, o que de fato é a solução para os nossos problemas. Pai, santificado seja o teu nome. Que o teu nome, Pai, seja santificado. Santifica o teu nome na minha vida, na minha casa, nos meus filhos. E aí o Pai vai começar a colocar em ordem todas as coisas. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Ainda não entendi, pastor, sobre essa questão de Pai, santificado seja o teu nome. Vamos compreender. Capítulo 36 do livro de Ezequiel, versículo 16. Aqui Deus vai, o Espírito Santo, trabalhar no seu coração. Versículo 16. Veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, com a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim, eles derramaram sangue. Versículo 18. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos, com que se contaminaram, tornaram-se homens sanguinários, idólatras, amantes de si mesmos. Espalhei-os entre as nações, versículo 19, foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos, segundo os seus feitos, eu os julguei. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, porque deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. A vida fora da obediência de Deus,
A vida sem a palavra de Deus, a única coisa que vai ser feita, o único testemunho que será dado, será a profanação do nome de Deus. Por isso que a oração, Jesus ele diz: Pai, santificado seja o teu nome. Quando a vida está fora de toda a vontade de Deus, quando a vida está percorrendo os seus próprios caminhos e não os caminhos eternos, quando a vida toma o seu próprio curso, e diz lá no livro de Provérbios, capítulo 14, que o final deles é um caminho de morte, o nome de Deus, ele é profanado, porque os homens dirão: estes daí é que são o povo de Deus, são essas pessoas. E aí Deus vai trabalhando. Versículo de número 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. E como que Deus vai fazer isso? Versículo de número 24. Por isso que Jesus ensinou a orar: Pai, santificado seja o teu nome. Por isso que a solução de todas as nossas questões, ela é: Pai, santifica o teu nome na minha vida. Você está pedindo para que Deus coloque em ordem a sua casa, a sua vida, o seu ser, os seus pensamentos, o seu coração. E como que Deus vai fazer isso? Ele vai santificar o seu nome. Versículo 24. Tornai-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Começa com Deus trazendo-nos a razão, começa com Deus trazendo-nos a sobriedade, começa com Deus trazendo sobre nós o propósito da nossa vida. Começa Deus limpando de nós todo o nosso ser, toda a nossa imundícia, seja ela que está dentro, seja ela que está fora. O nome de Deus começa a ser santificado na nossa vida, a partir de que Deus começa a trabalhar, a nos trazer, a nos resgatar, a nos purificar. Versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo. Como é que o nome de Deus será santificado na nossa vida? Colocarei em você um outro coração. Um coração não mais esse que você tem, de pedra, duro, enganoso. Eu vou colocar em você um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Versículo 27. Porei dentro em vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. Habitarei na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Pai, santificado seja o teu nome, Senhor, na nossa vida. E Deus começa a olhar para seu lar, sua casa, sua família, seu ser. Começa a transformar aquele que está do seu lado. Começa a agir naqueles que estão à sua volta. Pai, que o teu nome seja santificado na vida dos meus filhos. Coloca tudo em ordem, coloca as coisas no lugar.
Pai, santifica o teu nome dentro da minha casa, do meu lar. Coloca, Senhor, todas as coisas no devido lugar. Você quer a solução para os seus problemas? Só isso. Ou você quer sair daqui com um copo d'água, uma garrafinha, uma florzinha, um patuá para você colocar no bolso, alguma coisa para você amarrar no tornozelo, uma semente de romã para colocar na carteira para vir dinheiro. Isso é crendice. Isso não tem nada a ver com Bíblia, com Deus, com fé. Isso não tem nada a ver com Deus santificando o seu nome na nossa vida. O Salmo 23, ele diz assim: e Deus vai nos conduzir num caminho de justiça por amor do seu nome. Você quer a solução? Solução tem. Versículo 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo, multiplicarei, e não mais trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores, a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. O dia que você pedir para Deus santificar o nome dele na sua vida, você vai começar a abominar os caminhos que você já andou. Você vai começar a sentir até nojo de algumas coisas que já fez. Santifica, Pai, o teu nome na minha vida. E Deus vai fazer todas essas coisas. Deus vai começar a trabalhar dentro da sua vida, da sua casa, do seu ser. Deus vai te dar um coração novo. Vai colocar em você o Espírito Santo da promessa. Vai colocar em você a mente de Cristo. Vai andar com você pelos caminhos eternos. Você quer a solução? Ela está nas tuas mãos. Para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para as suas descendências, para as suas gerações. Lucas capítulo 11. Oração não é para que Deus fique nas nossas mãos. Oração é para que finalmente eu coloque toda a minha vida nas mãos de Deus. A oração que resolve, que põe em ordem, é a oração que o nome do Pai é santificado na nossa vida. Versículo de número 2. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Vê se há em mim, Pai, um caminho mau, e me coloca de novo no caminho eterno, diz o salmista do Salmo 139. Agora, se você quiser coisas difíceis, tem muita encruzilhada por aí. Tem muita sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira. Tem muita flor, água, rosa, terço, colar, seja lá o que for, patuá. Agora, se você quer ouvir o conselho de Deus, você ouça então o que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Quer colocar a vida em ordem? Fale com o Pai. Pai,
santifica o teu nome na minha vida. E claramente você verá o Pai trabalhando dentro, fora e todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que o Pai nos abençoe. Que o Pai sempre nos traga ao nosso coração essa palavra transformadora da nossa vida. Isso não é mágica. Isso é Deus trabalhando. Que Deus nos abençoe ao ouvirmos a sua voz, colocarmos em prática a sua palavra ao nosso coração.